Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui, como em todas as terças, para bater nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre dois temas relacionados à pandemia. Primeiro, eu e o Gabeira vamos botar nossa colher na CPI da Covid. Hoje, terça-feira, começa uma semana de depoimentos importantes com ex-ministros da saúde do Bolsonaro falando e também o atual, Marcelo Queiroga. Depois a gente vai falar das vacinas, ou mais exatamente a escassez delas, enquanto está faltando Coronavac para aplicar a segunda dose em várias capitais. O ministro Queiroga está na iminência de fechar um acordo com a Pfizer para mais 100 milhões de doses, só que a primeira leva dessas doses só chega em outubro. A previsão dele é que já em outubro cheguem 35 milhões de doses desse segundo contrato que estaria sendo assinado pela Pfizer e pelo governo federal. Vamos para o nosso primeiro tema, a CPI da pandemia, que a partir dessa semana começa a ouvir os ministros da saúde do governo. Gabeira, você ressalta sempre aqui que essa CPI é uma CPI que já tem um material muito vasto para avançar, já tem documentos, declarações feitas ao longo da pandemia por integrantes do governo, pelo presidente da República, enfim, tem um inventário gigantesco de culpas, omissões, negacionismo. Mas eu queria também lembrar o seguinte, como em todas as CPIs, os depoimentos sempre podem surpreender e revelar um pouco mais do que aconteceu. O Mandetta, o que se espera dele é que seja um fator de desgaste para o governo, né? Uma vez que o Mandetta tem o dom da palavra, se expressa bem, tem conhecimento de causa. E o justo oposto disso é o Pazuello, que vai depor quarta-feira, amanhã. Oi, depois que eu e o Gabeira gravamos o programa, surgiu a informação de que o Pazuello disse que não daria mais o depoimento à CPI. Então, cabe uma atualização ao que a gente conversou aqui. O Comando do Exército enviou, no fim da tarde de terça-feira, uma mensagem à CPI informando que o general teve contato recente com 2 pessoas que testaram positivo para a Covid. A mensagem não deu qualquer detalhe a mais, nem o nome dessas pessoas, nem quando o Pazuello as encontrou. O Comando do Exército pediu, então, que o depoimento fosse dado na quarta-feira, mas remotamente, ou que se adiasse a fala do Pazuello. A CPI, então, remarcou o depoimento do general para o dia 19 de maio. O fato é que o Pazuello pode adiar por 2 semanas o depoimento dele, mas os holofotes vão continuar sobre ele agora, possivelmente, com muito maior intensidade. Está todo mundo no governo Bolsonaro apreensivo com esse depoimento, mesmo o Pazuello tendo passado o fim de semana treinando para não fazer feio diante dos senadores. Quer dizer, eu ressalto aqui que o treinamento é usual, esse não é o problema. O problema é o Pazuello. Bem, aí depois treino é treino, jogo é jogo, né? Como dizia o Didi. O Pazuello ele não tem o dom da palavra. Ele é estourado, ele é atrapalhado. No Exército tem uma certa apreensão em relação ao depoimento, já que ele é um general da ativa. Os militares temem que ele se exceda, bata a boca com senadores, enfim, manche mais ainda a imagem do Exército. A gente não deve esquecer que o Bolsonaro proibiu o Pazuello de comprar a Coronavac, mesmo quando ele já havia dito publicamente que compraria. O ministro Eduardo Pazuello anunciou ontem a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. A medida foi elogiada pelos governadores. Mas hoje cedo, em uma rede social, o presidente disse: a vacina chinesa de João Dória. Qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deve ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Sempre é possível que ele se enrole, por exemplo, para contar essa história.
Eu tinha falado já antes, não sei se no próprio podcast, já havia falado sobre a necessidade de ter um plano de trabalho. E achava que, para fortalecer o plano de trabalho, era importante começar com alguém que pudesse estimular esse roteiro. Eu sempre achei que o depoimento inicial deveria ser o do Mandetta por uma questão de plano de trabalho, de experiência em própria CPI. Eu acho que o depoimento do Taique também é interessante, do Nelson Taique, é interessante por um aspecto. Quando ele pediu demissão, ele apresentou uma frase enigmática. A vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Então, seria interessante que ele explicasse por que ele tomou essa decisão de se demitir, quais foram os aspectos que, de uma certa maneira, influenciaram a decisão dele. Pode trazer alguma novidade em relação à questão da pressão sobre o tratamento precoce e a hidrocloroquina. E depois, então, vem o depoimento, como você registrou, o mais importante, que é o do Pazuello, né? Eu observei ontem, pela entrevista do senador do Amazonas, né, o Omar Aziz. Omar Aziz, que eles decidiram que não vão colocar muito a questão do Exército na CPI. Ele mesmo disse, olha, ele vai ser tratado como um ministro da Saúde, não vai haver nenhuma conexão com o Exército. Eu acho que já é um primeiro acordo, entende? O primeiro momento de conciliação da própria comissão. Não porque o Exército seja especialmente responsável nesse caso, mas ele era um general da ativa e o Exército também teve uma participação interessante na produção de hidrocloroquina e até justificando essa produção de hidrocloroquina. Portanto, eu não acho que o Exército esteja totalmente fora de qualquer tipo de interrogação, entende? O outro aspecto que me pareceu contraditório na entrevista do Assis é que ele falou, nós não vamos tratar de nada com os militares. Mas um dos tópicos preparados para perguntar ao Pazuello é exatamente a militarização do Ministério da Saúde. Então, entra um pouco em contradição com a ideia deles de afastar completamente a ideia dos militares nesse caso. De qualquer maneira, eu acho que esse depoimento é o depoimento mais importante, porque o Pazuello vai ser questionado sobre aspectos que são muito dolorosos, né? Sobretudo o que aconteceu em Manaus. Ele vai tentar se defender, ele já é objeto de um processo instaurado, um inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, que depois foi passado para a Polícia Federal, e ele já está respondendo a esse inquérito. Eu acho que realmente está aí um grande momento da CPI. Mas eu acho também que esses depoimentos, você ouvindo os ministros, esses depoimentos são importantes para você ter o roteiro, para você saber, os ministros são os responsáveis. A partir do que eles disserem, a partir do que você colecionar aí, eu acho que abre-se um novo momento da CPI. Diz assim, como é que nós vamos adiante dentro do plano que nós fizemos? Gabeira, ainda do Pazuello, lá no treinamento no fim de semana no Palácio do Planalto, que ele foi submetido, durante essa preparação toda, uma das pessoas presentes lançou a ideia para tentar diminuir o risco de um desempenho pífio dele, diante lá dos senadores, lançou uma ideia no ar. E qual era essa ideia genial? Era pedir formalmente à CPI que liberasse o Pazuello do depoimento presencial. Quer dizer, a ideia era que o Pazuello fosse ouvido remotamente e, por quê? Para manter os protocolos sanitários de distanciamento. Bom, a ideia não resistiu, essa ideia genial, não resistiu 10 segundos até que alguém lembrou que o Pazuello não só nunca usou máscara enquanto foi ministro, como na semana passada, no shopping em Manaus, estava andando alegremente sem máscara, né? E além disso, já teve Covid. Ele
que anda sem máscara e não pode vir na CPI. Senadora Elisiane, por favor. Presidente Omar, só lembrando exatamente isso, né? Que vai ser máscara para o shopping, não pode vir para a CPI. Tem uma outra coisa aqui, Gabeira, em relação a depoimentos, além do depoimento dessa semana, muito importante do Pazuello, todos são importantes, e isso é sempre bom ressaltar. Mas tem um outro depoimento que está causando muita preocupação no governo, que é um depoimento marcado para a semana que vem, do ex-chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação, do Fábio Weingarten. Ele foi convocado para detalhar coisas que ele falou naquela entrevista para a Veja, e que é uma história que não fecha muito. Quer dizer, um secretário de comunicação, ele recebeu o ok do presidente da República para negociar com a Pfizer a compra de 70 milhões de doses. Isso num presidente que dizia, pelo menos publicamente, que não ia comprar a vacina da Pfizer, que o contrato que a Pfizer queria impor ao Brasil era leonino, era um contrato que nenhum país pode assinar, que ia ser perda de autonomia do país, etc. Quer dizer, não tem o Ministério da Saúde negociando, você tem o chefe da SECOM aparentemente apartado do Ministério da Saúde. Quer dizer, ele vai ter que explicar exatamente, ele estava negociando sozinho, que tipo de autonomia o presidente que batia publicamente na Pfizer deu a ele. Quer dizer, e em que o Ministério da Saúde atrapalhou na negociação, como ele disse na entrevista, mas não detalhou. Por que não deu certo? Exatamente, porque ele culpa na entrevista que a coisa não andou, não fechou, por incompetência do Ministério da Saúde, mas não detalhou isso. Quer dizer, então tem muita coisa para ser dita aí, é algo que pode, de novo, incriminar mais ainda o Pazuello, mas, na minha opinião, sempre vai ser incriminador para o próprio presidente da República, que afinal teria e tem que comandar o processo do caos que está acontecendo no país, e autoincriminador para o próprio Weingarten também, que tem uma situação inusitada aí de ter negociado, e até que ponto ele negociou. Eu tenho a impressão de que ele também mencionou o fato de que a Pfizer fazia até um preço mais barato para o Brasil. Isso, ele teria conseguido um excelente desconto. Segundo ele disse que a Pfizer faria $10 a dose, enquanto cobrou $30 de Israel. Israel pagou $30 também porque queria na frente. Foi um raciocínio que o Netanyahu fez, e é muito inteligente. Ele disse o seguinte: eu prefiro pagar mais, porque no final das contas vai acabar rendendo melhor. Claro, você recupera a economia antes, esse preço sai barato. Exatamente. Mas parece que a Pfizer, inclusive, faria um desconto para o Brasil, porque era um volume maior, muito maior do que Israel. Agora, o que eu acho também que para desvendar essa história era preciso um depoimento da Pfizer. E eles estão num processo de negociação com o governo brasileiro. Eu tenho a impressão de que eles vão ser muito reticentes a respeito desse episódio. Tanto que já houve uma informação, nós até comentamos aqui rapidamente, e eu não confirmei essa informação, de que o presidente da Pfizer teria esperado um dia inteiro para ser atendido pelo Bolsonaro, e não foi. Quer dizer, essa informação é uma informação que surgiu de uma fonte ligada à própria Pfizer, uma fonte ligada ao meio farmacêutico. No entanto, eu não acredito que eles vão confirmar esse episódio, entende? Para mostrar que o presidente da República é que também melou essa negociação. Então, eu acho que esse episódio vai ser difícil de esclarecer, mas é possível de esclarecer também. Estou lembrando aqui porque hoje de manhã eu me deparei com uma frase do presidente da Pfizer no Brasil, do final do ano passado, dizendo que tentou várias vezes contato com o governo brasileiro para, enfim, negociar a vacina, e nunca foi recebido, nunca foi atendido. Isso aí é certamente antes das conversas com o Fábio Weingarten. Mas, de novo, eu concordo com você que a Pfizer vai tentar botar água nessa fervura, porque eles estão negociando. Também não é interessante para nenhuma farmacêutica brigar com o governo. A Pfizer está instalada no Brasil, tem negócios no Brasil, então não gosto. Mas essas frases já ditas lá atrás vão ser cobradas, então alguma explicação há de ter.
É lógico. Não, de alguma forma o episódio será esclarecido, não é? E também será esclarecido outros episódios, entrarão em cena, por exemplo, a compra ou não compra de kit para intubação, entende? Que acabou tendo uma repercussão também na vida de muitas pessoas e acabou tendo uma repercussão no sofrimento de muitas pessoas. Que agora também começa a faltar, numa situação mais grave, medicamentos do chamado kit intubação. São relaxantes musculares, são sedativos que ajudam o paciente a não sentir dor enquanto ele respira com um tubo na garganta. Aqui na Grande São Paulo nós falamos com 19 cidades e 9 têm estoques para menos de 15 dias. Você entubar pessoas sem aqueles sedativos e relaxantes musculares adequados para isso é um problema muito sério. Gabeira, vamos para o nosso segundo tema de hoje, as vacinas, ou a falta delas. É um problema que atinge, na verdade, boa parte dos países do mundo, mas só que aqui no Brasil esse problema ganha contornos um pouco mais trágicos, porque a gente tem um presidente que fazia campanha declarada contra as vacinas até há pouco tempo. O fato, Gabeira, é que no domingo passado 7 capitais estavam sem estoque de Coronavac para aplicar a segunda dose. Um levantamento feito pelo Fantástico mostra que a falta de imunizantes para garantir a segunda aplicação da Coronavac atingiu no sábado cidades de pelo menos 16 estados. Só no estado de São Paulo, pelo menos 11 cidades suspenderam ou atrasaram a aplicação da segunda dose da Coronavac. É trágico, uma situação de insegurança total. No Rio de Janeiro, capital, por exemplo, no domingo se anunciava que não havia Coronavac e hoje, terça, chegou uma leva de Coronavac e já pôde ser retomada a vacinação, só que em vez dos 28 dias recomendados de intervalo entre uma dose e outra, em muitos dos casos aqui no Rio, dependendo da idade, esse prazo está aumentando em até 10 dias. Ou seja, uma situação de muita insegurança. Exatamente. Essa situação é uma situação que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu interferir nela. O ministro Lewandowski resolveu responsabilizar aqueles administradores locais que não tivessem condições de guardar a segunda dose ou aplicar a segunda dose quando necessário. Ele menciona isso, de alguma forma, na sua decisão. Mas se você examinar o que aconteceu, o que provocou esse episódio, você vê que a falta de uma coordenação nacional ou as indecisões de uma coordenação nacional tiveram um papel muito grande. Vê, por exemplo, que o Ministério da Saúde, em um determinado momento, falou assim, não precisa guardar a segunda dose, pode aplicar tudo que depois a gente garante a segunda dose. O Ministério da Saúde permitiu que municípios usem de uma vez só as 5 milhões de doses da vacina que estão sendo entregues neste fim de semana. Até agora era preciso guardar a metade para a segunda dose. Logo em seguida ele vem com uma decisão de que não é preciso guardar a segunda dose. Guardem a segunda dose para garantir que ela seja aplicada a tempo. Depois ele vem com a outra, não é preciso guardar a segunda dose. Quer dizer, ele vacilou, ele teve várias decisões. Eu acho que uma das decisões que não era preciso guardar a segunda dose é quando eles estavam com problema de imagem. Eles queriam ampliar a vacinação, independente de economizar ou não a segunda dose. E isso é problemático. Né? Nós estamos com uma situação que o ministro da Saúde ontem, o Marcelo Queiroga, apresentou aos empresários que me parece um pouco de ficção. Ele disse, por exemplo, para os empresários ontem, não é, que o Brasil já havia aplicado a segunda dose em 18% da população. Ora, os meus dados são diferentes. Pelos meus dados, o Brasil aplicou em 6,7% da população. O Ministério da Saúde agora apresenta um dado de 7% da população, mas é menos da metade do que ele apresentou ali, entende, para os empresários. Quer dizer, 15% é o índice de quem tomou a primeira vacina. Sim, portanto, sim. E ele falou também que até o final do ano todos os brasileiros estariam vacinados.
Estamos na iminência de assinar um novo contrato com a Pfizer para mais 100 milhões de doses de vacina da Pfizer no Brasil. Então, a nossa palavra em relação à imunização é uma palavra de esperança. Temos doses suficientes já para o segundo semestre e é possível se garantir que até o final do ano de 2021 tenhamos a nossa população inteiramente vacinada. Eu fiz uma comparação, estou vindo de fora, e a questão que se discute muito é a Índia, né? Só a Índia, porque a Índia tem um papel estratégico diferente do Brasil e as pessoas resolveram... o caso da Índia é muito mais discutido que o do Brasil, apesar do Brasil ter quase que o dobro das mortes das Índias. Agora não tem mais tanto, mas tem muito mais mortes do que na Índia. Então, a Índia conseguiu vacinar até agora 150 milhões de pessoas. É claro que se ela chegar a 300 milhões no meio do ano, ela ainda não chegou a lugar nenhum, porque ela tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas para vacinar. O Brasil, segundo o jornal O Globo ontem, numa entrevista com um conjunto de especialistas, pode chegar a 80 milhões de vacinas no meio do ano. Mas jamais, como o ministro afirmou ontem, ele vai vacinar todos os brasileiros até o final do ano. Isso não é possível, porque ele teria que ter um ritmo muito superior. Ele não consegue manter o ritmo de 1 milhão de vacinas por dia. Então, ele teria que ter um ritmo americano, aquele ritmo americano que já está caindo, que era de 4 milhões de vacinas por dia, 4 milhões de doses por dia. Portanto, eu acho que ele está assim, um pouco otimista demais. Mesmo porque nós tivemos agora também episódios, quer dizer, ele contava com a vacina da Índia que não virá, né? Pelo menos os cálculos feitos pelo Brasil de uma vacina da Índia que não virá tão fácil, porque ela inclusive estava com problemas. Contava com o Sputnik V, que nós vimos que também teve problemas com a Anvisa. E os problemas com a Anvisa foram problemas que a Sputnik V e os russos saíram de uma forma um pouco equivocada, né? Eles, ao invés de contestar cientificamente todas as perguntas e as indagações da Anvisa, eles resolveram dizer que havia interesse político, que a Anvisa estava mentindo, quando na verdade parece que não é isso que aconteceu. Então, nós ficamos mais restritos agora às duas vacinas que nós já temos e a Pfizer, que pode entrar, que já entrou até com 1 milhão de doses ontem, né? Já tem 1 milhão de doses que vai ser distribuída, mas 1 milhão de doses atinge 500 mil pessoas, porque se você contar a segunda dose, atinge apenas a 500 mil pessoas. E eu acho que, não sei se o Brasil conseguirá manter esse ritmo de 1 milhão até o final do ano, e 1 milhão por dia até o final do ano é muito difícil que mantenha. Portanto, nós não estamos com a situação tão tranquila assim, né? Pelo contrário, a situação é inquietante. Eu não diria que não é tão inquietante quanto a da Índia, exatamente porque a Índia, apesar de ser produtora, tem muita gente para vacinar, né? A Índia tem, se ela for realmente, são 7 Brasis na Índia, então a situação é muito mais complicada. Mas também a Índia tem uma tensão internacional que o Brasil não tem, não só pela sua posição estratégica, por ela ser uma espécie de contraponto à China ali, uma espécie de defesa em relação à China para o Ocidente, né? Como pelo fato dela ser uma potência tecnológica, científica, e por ter, quer dizer, o Brasil, além de todos os problemas, ainda tem um presidente que ofendeu a quase todo mundo, né? Então, nós ficamos completamente esquecidos nesse processo. Aparentemente, em termos de disponibilidade de vacina, a gente só vai ganhar algum ar de normalidade no segundo semestre. Quer dizer, a gente vai ter uns 2 ou 3 meses de muita insegurança, de possibilidade da pessoa tomar uma dose e ficar sem a segunda. E a questão é que mesmo com o número de mortos e contaminados que começa a cair,
nessa última semana, já tem apresentado uma queda, já tem voltado a números do início de março, ainda que seja uma queda marginal. A média de casos continua em estabilidade. São 60.140 novos casos por dia em média, 6% a menos do que o número de 2 semanas atrás. Já a média de mortes está no 3º dia de uma queda leve, no limite da estabilidade. São 2.375 mortes por dia em média, variação de menos 16%. A gente agora tem à espreita a possibilidade de novas variantes. Então, essa corrida entre você vacinar e a chegada de novas variantes é o que pode determinar o nosso futuro nesse segundo semestre. E também o fato de que você, caindo o número de mortos, né, e caindo o número de casos, existe uma tendência a um certo relaxamento, né? Na Índia houve um relaxamento grande da primeira para a segunda onda. Ele foi caracterizado pela permissão de 2 grandes festivais religiosos. Um deles reuniu 20 milhões de pessoas, para você ter ideia. E o outro festival era um festival meio carnavalesco, apesar de religioso, que as pessoas jogavam tinta umas nas outras e tal. Aqui no Brasil, se você relaxar um pouco as medidas de restrição, a tendência é realmente também um relaxamento da própria população, entende? Então, tem que contar com isso. As vacinas, a Índia já tinha vacinado 150 milhões quando aconteceu essa segunda onda. Nós, por mais que a gente vacine daqui para o meio do segundo semestre, ou para o fim do meio do segundo semestre, existe sempre o perigo de uma nova onda, pelas características que nós vimos até o momento. No Brasil não se tomaram as precauções necessárias, a população não aderiu assim de uma forma muito profunda às medidas sanitárias de contenção da pandemia. Portanto, o perigo continua aí, né? Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na Rádio CBN às terças-feiras, 10h30 da noite. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau! Até lá!